Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E nesse vídeo eu quero mostrar o processo de como fazer um personagem, desenhar um personagem 2D para um jogo. Então ele vai ser todo desenhado partindo da ideia de que esse personagem vai ser utilizado para poder fazer uma animação cutout. Se você não sabe o que é uma animação cutout, eu vou deixar um vídeo aí nos cards que fala sobre técnicas de animação para jogos 2D. Ou então você pode ir lá no canal e procurar esse vídeo. Lá eu explico diversas técnicas de animação e uma delas é a animação cutout. E hoje eu vou fazer um vídeo, ou melhor, hoje eu vou fazer um personagem, desenhar um personagem com a ideia ou tendo em mente que ele vai ser utilizado para uma animação cutout. Ou seja, ele deve ser desenhado de uma forma que seja fácil posteriormente você fazer o acabamento dele e fazer cada parte do personagem separado, então a perna, o tronco, a cabeça e por aí vai, ou seja, ter cada parte dele separado e depois a gente jogar para um software para fazer a animação. Nesse vídeo eu vou fazer somente o desenho do personagem, o esboço, para você entender o processo de criação, o que eu penso na hora de desenhar um personagem, e depois mais para frente eu vou trazer o processo de animação ou parte do processo de animação. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o Krita. Bom, eu trabalho geralmente com o Krita, que é uma ferramenta excelente para pintura digital, animação 2D e por aí vai. Você pode fazer essa etapa do personagem utilizando qualquer ferramenta. Pode ser Photoshop, GIMP, pode fazer até mesmo no papel e depois você transferir para o computador. A primeira coisa que eu faço aqui, eu pego um pincel básico, simples mesmo. Vou até pegar esse daqui, que ele tem a espessura padrão aqui, e vou diminuir a opacidade. Para ficar bem assim, eu costumo utilizar um pincel azul sempre que vou trabalhar com esboço. Então, sempre que eu estou trabalhando com pincel azul, com a cor azul, geralmente eu estou trabalhando esboço. E lembrando, geralmente quando você vai fazer um desenho, você já não vai direto para o desenho acabado. Você faz um esboço, que é aquela rabisqueira que os desenhistas fazem antes de fazer um desenho acabado, uma versão acabada. Primeira coisa que eu vou definir aqui é uma base, no chão. Eu faço uma linha reta aqui. Vou definir a altura máxima do meu personagem. Então eu quero que ele fique nessa altura aqui. Pode ser que saia um pouco aqui para fora, mas eu quero desenhar ele dentro desse tamanho. Então eu sempre defino a base e o topo e faço todo o personagem dentro desse espaço. Porque tendo a altura máxima e a base, eu consigo meio que definir as proporções do meu personagem. Então eu consigo definir onde vai ser a metade do meu personagem para poder trabalhar a parte das pernas, a parte do tronco para cima, por exemplo, o que seria difícil se eu não tivesse a parte de cima e a parte de baixo aqui definida, né? A altura do personagem. Então eu defino esse aspecto primeiro. Eu costumo colocar também uma linha no meio, que vai ser o ponto de equilíbrio do meu personagem. Então aqui eu vou ter um lado e aqui eu vou ter o outro lado do personagem. Então tem que buscar manter ele aqui nesse centro. Esse desenho que eu fiz aqui, eu vou manter ele numa camada separada e vou criar uma nova camada. E essa nova camada vai ser o esboço. Eu coloco separado porque se eu vier aqui, por exemplo, começar a desenhar o esboço e precisar apagar, eu só aperto Delete, apago tudo e mantenho aqui essa linha guia que eu fiz aqui para definir a altura do meu personagem. Beleza, feito isso, agora eu posso começar a trabalhar essa primeira parte do esboço. Você pode, por exemplo, começar com formas geométricas básicas. Você pode começar, por exemplo, com um quadrado, definindo aqui. E a partir desse quadrado você vai começar a inserir outras formas. Por exemplo, aqui ó, já dá uma ideia de um personagem. As mãos dele.
Então o processo de esboço ele é bem livre e eu gosto de trabalhar bastante com formas geométricas básicas, porque assim fica mais fácil de você ir criando. Por exemplo, aqui ó, rapidinho, utilizando algumas elipses e uns quadrados, eu já elaborei aqui uma base para um personagem. Mas não vai ser bem esse que eu vou fazer, não. Eu vou fazer um personagem que ele vai ser mais baseado em elipses. Então eu vou fazer aqui esse traço, aqui eu vou ter a parte de baixo, onde vai ter as pernas do personagem, e aqui eu vou ter o restante. Então não vai ser aquele personagem dividido do meio, onde eu tenho as pernas e aqui o tronco, por exemplo. Eu vou ter um pouco diferente, ele não vai ser exatamente no meio, vai ser um pouco mais para baixo, para que as pernas dele fiquem um pouco mais curtas. Vou colocar esse formato aqui também, essa forma arredondada, que vai ser reto mesmo. E aqui eu vou definir a frente do meu personagem. Então essa é a parte da frente dele. Então a cabeça vai sair mais ou menos dessa região. Aqui seria a região do pescoço dele, mas ele vai ser meio corcunda. Então o pescoço dele meio que sai daqui. Mas eu não vou chegar a desenhar o pescoço, não. Eu vou desenhar a cabeça nessa região, mas é só para você ter uma ideia dos espaços. Se aqui é a frente do meu personagem, aqui é a lateral. Sendo aqui a lateral, os braços vão sair dessa região aqui, já que o pescoço sai daqui. Então o braço vai sair daqui, o pescoço daqui, o outro braço vai sair daqui, porém ele vai estar do outro lado. Aqui vai ter meio que a barriga do personagem, a parte da frente, né? Mas sai mais ou menos dessa altura aqui, nessas posições. As pernas vão sair daqui, dessas regiões, ó, lateral, a outra lateral aqui. E aqui eu tenho onde saem as pernas do meu personagem. Então a primeira coisa que eu faço é definir essas características básicas. Ou seja, coloco algumas formas, define onde que vai sair os braços, onde vai sair a cabeça do personagem, onde que saem as pernas, para depois começar a construir o personagem. Como esse é um personagem que vai ser um pirata, eu vou colocar a cabeça dele aqui, a base da cabeça, fazendo uma elipse bem simples. E eu quero que a arma dele seja um gancho, que vai ficar desse lado de cá. Então ele vai ter, por exemplo, o braço aqui, dessa forma, e o gancho saindo aqui. Então eu vou desenhar esse gancho. Eu posso fazer ela, tem numa camada separada. Então eu vou colocar aqui, ó, gancho. Então vai ver os braços dele aqui. Eu estou fazendo uma camada separada para ficar mais fácil de organizar depois. Vou sair aqui e vai ter o gancho do personagem. É como se fosse a arma dele. Ao invés de ele utilizar a espada, ele vai utilizar o próprio gancho como ferramenta. Bom, vou deixar dessa forma aqui. Depois, qualquer coisa eu posso... Como é um personagem para games, eu posso fazer ele nessa posição, por exemplo, como geralmente a gente faz os personagens para games numa posição neutra, ou seja, não numa posição de ação em si, já que eu vou precisar mover as partes do personagem, então o ideal é sempre trabalhar numa posição neutra. Aqui ele não está tão neutro assim, porque o gancho dele está todo para cima. Mas o máximo que o gancho dele vai vir vai ser aqui. Quando ele estiver na posição de descanso, por exemplo, eu quero deixar esse gancho mais nessa direção. Então ele vai ficar mais aqui, mais junto ao corpo do personagem. No movimento de ataque que ele fizer aqui, por exemplo, o gancho vai chegar até aqui. Então eu posso deixar esse desenho aqui nessa posição e não necessariamente colocar, por exemplo, os braços dele todo para baixo e o gancho para baixo. Senão eu vou ter que girar muito esse gancho e fazer uma distorção muito grande na imagem. Então eu vou deixar dessa forma aqui, no meio termo. Isso aqui é só um esboço, então detalhes, por exemplo, eu poderia colocar
o gancho com alguns quebradinhos, por exemplo, fazer um efeito de como se tivesse algumas lâminas ou uns serrilhados aqui, por exemplo. Isso aí tudo pode ser feito depois, mas o importante aqui é o esboço. Eu vou ocultar essa camada aqui do gancho, que ela já está basicamente finalizada, e vou voltar aqui para o meu esboço básico. Então, beleza. Aqui eu vou colocar a perna do personagem, a primeira perna aqui. Vai ser uma perna bem fininha, com um pé bem pequeno. Tanto o pé quanto a mão dele vão ser pequenas. Já o pé de cá, eu preciso fazer uma perna de pau, né? Então eu vou fazer uma linha reta aqui. Ele vai estar sempre arrastando essa perna. Então eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui. Bem fininho também. A perna de pau ela já é reta, ela não é arredondada igual essa perna aqui, por exemplo. Beleza. O braço do personagem eu vou fazer nessa forma aqui, eu vou fazer reto desse lado e mais arredondado desse lado, de tal forma que aqui fique bem largo e aqui ele vai afinando. Como se fosse um braço musculoso que vai afinando até chegar na mão pequenininha do personagem. Para dar aquele aspecto bem cartunesco mesmo. Beleza. Aqui eu vou colocar um cinto nessa parte de cá, porque é a frente do personagem onde vai ficar o cinto. Uma fivela bem grande. E vou fazer aqui uma linha que vai ser o cinto em si. Estou fazendo de uma forma bem cartunesca mesmo, para eu não ter que me preocupar com certas coisas, como por exemplo, fazer aqui a parte da calça do personagem. Então eu já deixo só acabando aqui no cinto mesmo e já está resolvido. Não precisa mais do que isso, já que é um personagem todo cartoonizado. Aqui para a cara do personagem, para a cabeça, eu vou definir aqui umas formas. Eu vou até apagar um pouco dessas linhas para não ficar tão poluído. Vou deixar aqui somente essas linhas principais. E vou voltar a trabalhar aqui. Então aqui eu tenho a frente do personagem, a linha dos olhos dele. E aqui eu vou colocar uma forma que vai ser a barba do personagem. Vou colocar uma outra forma para ser o nariz. E umas formas para ser o bigode. Trabalhando com elipses, basicamente. Como esse personagem ele é todo mais arredondado, então eu vou trabalhar mais com essas formas mais arredondadas. Evitar colocar partes nele que sejam, por exemplo, com muitas quinas. Já que toda a estrutura dele está arredondada. Vou colocar os olhos aqui, aquele olhinho bem de bolinha mesmo. Bem simples. E aqui uma sobrancelha. Essa sobrancelha eu também vou fazer ela rigada, ou seja, fazer ela de uma forma que eu consiga, lá dentro do software, fazer a animação dela. Então eu vou conseguir trabalhar expressões faciais diferentes para esse personagem. Vou tirar aqui um pouco só para poder mostrar as linhas. Beleza, vou colocar a orelha também aqui. Boca não precisa, que ela vai ficar meio que tampada pelo bigode do personagem. Então não vou trabalhar tanto esses detalhes não. Agora eu vou fazer o chapéu do pirata, né, que é um item muito importante aqui para o nosso desenho. Vou apagar um pouco aqui nessa região, que vai ser onde começa o chapéu dele. E vou fazer uma linha aqui para definir a frente do chapéu, que ela vai ter esse aspecto curvado. E vou puxar algumas linhas aqui, só para definir da onde que está vindo esse chapéu. E aqui eu já desenho o formato do chapéu do pirata.
posso ir alargueando ele mais, deixar ele mais largo. Beleza. Depois eu posso fazer uma caveirinha bem simples, sem muitos detalhes, aqui nessa região onde eu estou desenhando essa bolinha. Estou fazendo só essa bolinha para não poluir a imagem, né? Até porque eu estou trabalhando com um pincel mais grosso. Eu geralmente trabalho os esboços com pincéis mais grossos, para eu não me ater a detalhes. Porque quando você trabalha com um pincel muito pequeno, você quase não vê e você acaba tendo que trabalhar com... Você acaba querendo trabalhar com os detalhes. Quando você trabalha com um pincel maior e o traço fica mais grosso, fica difícil você trabalhar com detalhes. Então você acaba se condicionando a trabalhar somente com aquilo que é importante no seu desenho. Aqui eu vou colocar uma espécie de uma pulseira no personagem e aqui eu vou colocar uma âncora para mostrar que é a tatuagem, né? Que é outra característica. Aqui eu posso dar uma arredondada nessa fivela, já que ele é todo arredondado, então eu vou quebrar aqui algumas quinas. E beleza. E aqui está o nosso personagem pirata, o nosso esboço. Depois que eu termino um esboço de um personagem, eu faço algumas linhas, eu faço uma segunda passagem de esboço. Então esse primeiro esboço é uma visão geral do personagem, onde eu utilizo formas básicas. E se eu precisar colocar mais detalhes, eu venho aqui numa nova camada, aí eu pego uma outra cor, por exemplo, preto, aí eu venho e começo a fazer alguns detalhes. Suponho que eu fosse fazer aqui os detalhes da cabeça do personagem. Aí eu viria aqui e começava a trabalhar em alguns detalhes aqui da cabeça desse personagem. Mas essa etapa aqui, ela é opcional. Nem sempre eu faço isso. Às vezes eu já vou direto para a parte de pintura digital, para poder já colocar as cores do personagem, tudo organizado em camadas separadas. Essa etapa de pintura digital eu não vou trazer aqui para o canal, no YouTube, mas eu vou deixar ela disponível para os alunos do curso Game Art. Então quem se matricular no curso Game Art, que eu vou deixar o link aí na descrição, que é um curso onde eu ensino a criar arte para jogos, vai ter acesso a toda a etapa de criação desse personagem. Tanto a parte de desenho, né, que é essa daqui, que é esse vídeo, a parte de acabamento, onde eu vou fazer o personagem tudo em camadas separadas, e também a parte de rigging e animação. Então aqui a gente finaliza o nosso personagem. Aqui eu não vou terminar essa segunda passagem de esboço. Olha só que aqui agora tem bem mais detalhes, ó. Só que fica diferente também, né? Aqui, por exemplo, a cara dele, o rosto dele ficou mais reto, enquanto que aqui ele é mais arredondado. Aí é bom você ir corrigindo essas coisas também, porque na medida que você vai fazendo a line art, ele vai perdendo muito da característica original. Ele pode perder muito dessa característica. Aí é bom você sempre retornar para o esboço e ver o que ficou diferente para tentar fazer as devidas correções. Mas o que é importante de você captar aqui, de você levar para a prática nesse vídeo? Primeiro, vai começar um personagem, já define a altura dele. A base, faz uma linha para a base, uma linha ali para a região da cabeça, para a altura do personagem, para você já ter um parâmetro de onde que vai ser a linha ali, onde vai começar as pernas, onde vai começar a cabeça, tudo mais. Para você marcar as proporções do seu personagem. Fez isso, começa a fazer o esboço utilizando formas geométricas simples. E depois que você for definindo essas partes do personagem, colocando nos locais
adequados, o braço no local adequado, a perna no local adequado, define a proporção, o tamanho do braço, o tamanho das pernas, aí você começa a trabalhar com mais detalhes em cima daquilo. Ou seja, você sempre começa de algo menos detalhado, ou seja, do macro para o micro. Igual eu fiz aqui, eu primeiro defini o formato básico geral do meu personagem e depois que eu tinha esse formato geral, que eu fui trabalhando em formas cada vez menores e mais detalhadas, ou seja, de fora para dentro, do macro para o micro. Então é assim que a gente trabalha os esboços para desenho de uma forma geral, seja personagem, seja algum outro asset ou qualquer coisa que não tenha nada a ver com games. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para você receber as atualizações e também ficar atento à próxima parte desse vídeo, que é onde eu vou ensinar a fazer o rigging do personagem lá no Blender para você poder animar. Confira o curso Game Art Total, caso você queira aprender um pouco mais sobre técnicas de criação de arte para jogos. É isso aí e nos vemos na próxima. Até mais!